Fala galerinha, professor Beraldo aí, mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os invertebrados. É uma aula rápida de invertebrados 1. O que demanda, o que tem dentro desse grupo dos invertebrados 1? São os poríferos, os quinidários, os plateumintios e os nemateumintios. Uma revisão rápida sobre esses grupos, né? Vamos dar uma olhadinha sobre eles depois mais a fundo. Poríferos são principalmente as esponjas do mar, animais filtradores que ficam lá nos oceanos. Quinidários, águas-vivas, caravelas portuguesas, anêmonas, grupos de pólipos e medusas que com seus tentáculos têm a capacidade lá de, com algumas pequenas células, soltar uma substância, liberar uma substância na gente e gerar aí uma queimadura nos humanos. Por isso o seu grande interesse por elas. Plateumintios, grupo de vermes chatos que são encontrados em solos úmidos, água doce ou salgada. E nesse grupo de vermes nós temos alguns que são parasitas do ser humano. Por isso, o interesse por algumas doenças. E no grupo dos neomateumintios, que são os vermes cilíndricos, nós temos também indivíduos que vivem em solo úmido, água doce e tudo mais, são aquáticos. E nós temos aqueles que são causadores de doenças para os seres humanos. Então, bora aprofundar um pouquinho nos slides e compreender um pouquinho mais sobre cada um desses grupos. Vamos lá, galera? Bom, galerinha, vamos lá então para a nossa aula de invertebrados. Vamos fazer uma pequena introdução, certo? Nós temos hoje aproximadamente dentro do reino animal identificados 1,3 milhão de espécies de animais. Só que dentre todos os grupos daqueles que não são identificados, animais menores do fundo do oceano e tal, estima-se que nós temos aproximadamente 7 milhões de animais no nosso planeta. Tudo bem? É um número aproximado, tá? Quando se fala do reino animalia, todos os indivíduos dentro desse grupo, eles vão ser eucariontes, multicelulares e heterótrofos, certo? Sempre ocupando aí o estágio de um consumidor dentro de uma cadeia alimentar. Esse esqueminha aqui é um esqueminha muito bom para a gente compreender a divisão do reino animal. Aqui na aula de poríferos, quinidários, plateumintios e nemateumintios, nós vamos nos deslocar, certo? Aqui, dentro do grupo dos animais, eles são divididos em parazoários e heterozoários. Parazoários, que são aqueles que não têm cavidade digestiva, são os poríferos, certo? Depois, nos enterozoários, no grupo dos diblásticos, são os quinidários, aqueles que têm 2 folhetos embrionários apenas. E depois, no grupo dos triblásticos, que tem 3 folhetos embrionários, nós temos lá os acelomados e os pseudocelomados, ou seja, aqueles que não possuem celoma, que é o caso dos plateumintios, e aquele que tem um pseudoceloma, que é o caso nos nemateumintios. Esses 4 grupos, poríferos, quinidários, plateumintios e nemateumintios, compreendem o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, certo? Começando então com o grupo dos poríferos. Dentro do grupo dos poríferos, pessoal, nós temos aqueles animais que, como eu já disse, são fixos, ou seja, eles são associados ao substrato do fundo do oceano, tá? Eles são marinhos, eles obtêm seu alimento a partir de filtração e eles são também chamados de aneuromiários. O que quer dizer um animal aneuromiário? São aqueles que não possuem um sistema nervoso e um sistema muscular, tá? Eles não têm tecido verdadeiro formado. Tudo que depende da vida de um porífero, ele depende do funcionamento das suas células para realizar essas ações, certo? Bom, dentro do grupo dos poríferos, nós temos essa estrutura geral aqui para classificar uma esponja, certo? Então nós temos aqui, ó, essas células que têm esse flagelo são as células chamadas de coanócitos, que ajudam no fluxo de água dentro da espongiocele e também ajuda na captura de alimento. Depois nós temos os porócitos, que são as células que fazem os poros das esponjas, certo? Amebócitos, que são as células totipotentes dentro das esponjas, ou seja, elas conseguem se transformar em todos os grupos celulares da esponja, certo? E também ajudam na captação de nutrientes, tá? Na digestão intracelular. As espículas, que formam as estruturas da esponja, tá? Espículas feitas de sílica, a gente chama de espículas silicosas. E os pinacócitos, que são as células que fazem todo o revestimento externo da esponja do mar, certo? As esponjas elas são encontradas em 3 grupos.
É o grupo Ascol, que é um grupo mais simples, ou um grupo Sicon, que é um grupo um pouquinho mais complexo, e o grupo Leucon, que é o grupo mais complexo dos três. Dentro desses três grupos, o que muda na vida da esponja, ela sendo do grupo Ascol, Sicon ou Leucon? Quanto mais câmaras internas ela tem, essas câmaras flageladas, maior a facilidade dela obter alimento, porque a água vai ficar circulando ali por mais tempo, certo? Então a Leucon aqui é a mais especialista em captura de alimento. Não mais especialista, mas a mais eficiente na captura do alimento, tá? As esponjas do mar se reproduzem de duas formas, tanto assexuada quanto sexuadamente. No caso da reprodução assexuada é por brotamento, ela solta um brotinho e esse broto, por ter vindo da mesma esponja, carrega o mesmo material genético, que serve principalmente para a formação das colônias, e também faz a reprodução da forma sexuada, certo? Aonde ela libera uma larva e essa larva, chamada de anfiblástula, é livre natante, vai encontrar um ambiente que ela considera adequado para o desenvolvimento, se fixa e forma uma nova esponja, como mostra aqui nessa imagem, certo? Então você tem duas esponjas adultas, uma libera espermatozoide, esse espermatozoide entra aqui na esponja ocele, encontra-se com o óvulo fecundado pela espermatozoide forma a larva, certo? Essa larva do tipo anfiblástula, ela é ciliada, ela nada, vai lá, se fixa no substrato e pode formar uma futura esponja. Bom, pessoal, vamos então começar com os quinidários. Quem são esses quinidários? Os quinidários, eles são conhecidos principalmente por causa das águas-vivas, tá? Mas não são os únicos. Nós temos águas-vivas, caravelas portuguesas, corais, anêmonas, todas elas pertencem ao grupo dos quinidários. E esses todos exemplos aí, eles são classificados em três grupos. Hidrozoa, que seria o grupo das hidras, águas-vivas e caravelas, Sifozoa, que é o grupo das aurélias, e Anthozoa, que é o grupo das anêmonas, corais e gorgônias, tá? Dentro desse grupo, a maioria dos indivíduos eles são marinhos, tá? E são muito conhecidos por causar queimaduras. Como eu disse assim, a maioria são marinhos, quer dizer que existem algumas espécies também de água doce, como foram encontrados recentemente os corais da Amazônia, certo? Bom, são os primeiros animais com tecidos verdadeiros, certo? Eles possuem tecidos verdadeiros, nervos e músculos. Eles são diblásticos, apresentam ectoderme e endoderme e também apresentam simetria radial, ou seja, o corpo deles é dividido em raios. Tudo bem? A cavidade corporal, que é uma só, ela funciona como boca e ânus, a abertura, e tudo isso entra dentro de uma cavidade digestiva, onde acontece a digestão extracelular e depois digestão intracelular. Tem uma rede nervosa muito simples, que ajuda apenas nos movimentos, então, da água viva, e possui, na verdade, ela não possui, né, um sistema circulatório, um sistema excretor e um sistema respiratório. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos os dois grupos de quinidários. Os pólipos, que são os grupos fixos, sésseis, e as medusas, que são os grupos livre-natantes. Em ambos, o formato corporal ele apresenta a mesma estrutura anatômica. Então, a abertura envolta por tentáculos é a boca, e é por onde sai também todo o resto da digestão. Quando entra o alimento, ele entra para a cavidade gastrovascular, tanto na medusa quanto no pólipo. O que envolve o corpo deles, na verdade, o que preenche o corpo deles é a mesogleia, esse tecido de preenchimento, tá? E ambos possuem os tentáculos. Tentáculos esses que são dotados de células especiais chamadas de quinidócitos. Esses quinidócitos, que são essas células aqui, eles possuem uma estrutura chamada de nematocisto, que causa aquela sensação de queimadura quando a gente entra em contato com a água viva, tá? Assim que você entra em contato com ela, você no tentáculo dela, né? Você encosta nesse quinidocílio e esse quinidocílio, opa, desculpa, pessoal. E esse quinidocílio, você encosta aqui nesse quinidocílio e esse quinidocílio é quem dispara o nematocisto, esse se fixa na sua pele e começa a liberar a substância urticante, tá? Para que ela usa isso? Quando essa água vivazinha aqui, ó, encosta o seu tentáculo nesse peixe,
ele vai ficar letárgico até ficar completamente imóvel e morrer, e depois ela vai absorvendo ele, pegando ele e colocando em direção da sua cavidade digestiva, certo? A partir dessa cavidade digestiva, aí é feita a digestão extracelular e depois uma digestão intracelular. A reprodução dos quinidários, ela se dá também de duas formas, certo? Ele pode se reproduzir na forma de reprodução assexuada e na forma de reprodução sexuada. A sexuada, assim como nas esponjas, é por brotamento, para a formação de colônias, e a sexuada, que serve para a dispersão da espécie, acontece de forma de alteração de gerações. Como assim? A gente tem aqui uma água-viva fêmea, uma água-viva macho. O macho libera o espermatozoide que encontra o óvulo na água, certo? Quando esses dois se juntam para a fecundação, é formada uma larva chamada de larva plânula. Essa larva ciliada, ela é livre natante, se desloca pelo oceano e encontra o ambiente que ela considera ideal para o seu desenvolvimento, se fixa no substrato e forma a estrutura que a gente chama de cifístoma. Essa cifístoma, desculpa, ela vai crescer por sucessivas estrobilações, que são esses anéis de crescimento por divisão transversal, e ao longo do seu desenvolvimento, que ela vai crescendo, 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 ela vai soltando esses anéis e liberando o que a gente chama de éfira, que são as medusas jovens. Essas éfiras vão nadando pelo oceano, nadando, nadando, até que elas se tornam indivíduos adultos. Por isso a gente chama de reprodução por alternância de geração. Aqui, nesse primeiro momento, teve a junção de gametas, enquanto que aqui, nesse segundo momento, ela se reproduz por estrobilação, ela libera as éfiras sem precisar fazer a sua reprodução, certo? Então, esse aí são os nossos quinidários, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos falar dos plateumintos. Quem são esses plateumintos? Os plateumintos, eles são os vermes chatos, pessoal, aí representados pela nossa simpaticíssima planária, tudo bem? Bom, quais são as características dos plateumintos? O que eles têm como características dentro desse grupo? Os plateumintos, eles recebem esse nome por causa que platos quer dizer chato e eumintes verme. Então é o grupo dos vermes chatos, composto aí em torno de 20 mil espécies classificadas em turbelários, que são as planárias, trematódios, que são esquistossoma e facíola, e cestódios, que são as tênias. Todos eles podem ser de vida livre ou parasitas, têm simetria bilateral, ou seja, eu consigo dividir o corpo em duas partes. Eles são triblásticos e eles são acelomados. Agora todos eles formados por ectoderme, mesoderme e endoderme, porém eles não têm celoma, tudo bem? Bom, sobre os plateomínteos, eles não possuem sistema circulatório ou respiratório específico, fazendo a sua respiração de forma cutânea e a transmissão dos nutrientes a partir da difusão, ou seja, vão passando de célula a célula. A sua excreção é a partir das células flama, ou também chamados de solenócitos, que têm a capacidade de retirar as excretas e, a partir do batimento de flagelos, mandar a partir de poros para poros excretórios e depois para fora do corpo. Tá? Para quem não lembra ou não conhece da musiquinha, né? Plarária, se não me engana, você excreta por célula flama. Excelente essa musiquinha para lembrar, tá? O sistema nervoso dele, a partir de dois gânglios nervosos, apresenta cefalização. É o primeiro grupo que tem uma coisa que parece com uma cabeça. Por isso a gente fala que apresenta cefalização. Tá? E sistema digestório incompleto, ou seja, ele tem uma entrada, mas não tem uma saída. É uma cavidade digestiva, aonde você tem no início dela uma faringe que é protrátil, ela consegue colocar para fora e para dentro, e a partir dessa faringe ela absorve os alimentos, né? E depois libera essas excretas, o que sobrou dessa digestão, tá? Aí tá uma fotinha de uma anatomia geral de uma planária, né? Então aqui ocelos, estruturas fotossensíveis, a aurícula, aqui seria a cefalização, aqui a região do dorso, depois a região do ventre, aqui é a faringe protrátil, tá? E aqui seria a boca e o poro genital, por onde acontece a reprodução.
As planárias, os plateumintes, na verdade, eles podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Aqui, no caso, a sexuada está sendo representada pela regeneração. Então, eu peguei lá uma planáriazinha, dividi em 3 segmentos. Um segmento formou uma, outro formou outra e outro formou outra, tá? Reprodução assexuada por regeneração. Também pode acontecer a reprodução sexuada por dupla fecundação, já que elas são hermafroditas. Uma transmite gameta para outra e as duas têm a capacidade de gerar filhotes. Tá? Aqui o exemplozinho das células flama que eu falei agora há pouco, né? Então tem esses tubos que estão ligados aos poros excretores e junto a esses tubos nós temos as células flama que são cheios de cílios que, ao fazer o batimento, conseguem fazer a movimentação dos líquidos internos e aí também realizar a excreção. Tá? Aqui uma piadinha clássica, né? As duas saem para conversar e falam assim: você está grávida? Sim. É menino ou menina? Sim. Ah, e às vezes esqueço que são os planários. Ou seja, por serem hermafroditas, todas têm a capacidade de se reproduzir. Então não tem essa classificação ou essa definição pelo sexo, certo? E aí chegamos na nossa parte que é mais cobrada nas provas e tudo mais, que é reconhecer as doenças causadas por plateumintos. A primeira doença é a teníase, causada por duas espécies, Taenia solium ou Taenia saginata, aonde a Taenia solium tem como hospedeiro os porcos e a Taenia saginata tem como hospedeira as vacas. Teníase também pode ser chamada de solitária, certo? As tênias, elas atingem no intestino de quem ela está parasitando de 3 até 10 metros de comprimento, tá? E dependendo do seu estágio de desenvolvimento que ela é absorvida, ela pode acometer uma outra doença que também é chamada de cisticercose, que é quando a sua forma incistada, que seria a sua forma resistente, habita dentro do nosso corpo, certo? Aqui no caso da solitária, pessoal, ela fica lá sozinha dentro do seu intestino, por isso o seu nome solitária, e ela tem a capacidade de fazer autofecundação, ou seja, os seus próprios gametas masculinos fecundam os gametas femininos e formam ovos, que são liberados a partir das proglotes, que são esses pequenos segmentinhos aqui no final do seu corpo. Então ela é bem longa e as proglotes já maduras no final com óvulos fecundados, né, e ovos, ela libera junto com as fezes, fazendo a disseminação da doença. No caso da teníase, como que a gente acaba se contaminando por essa doença? Então, uma pessoa vai lá, come carne de porco contaminada com o cisticerco que o porco adquiriu ao comer as proglotes ou os ovos da tênia adulta, certo? Aí você come esse cisticerco que você ingeriu vai chegar até o seu intestino, certo? Quando ele chega no seu intestino, ele vai romper esse cisticerco, certo? E aí você vai desenvolver a teníase ou a solitária. Quais são os sintomas de uma pessoa contaminada por teníase? A pessoa vai ficar com tontura, apetite em excesso, porque pensa que tem lá uma tênia de 3 a 10 metros absorvendo tudo que você tem de nutrientes, certo? Essa pessoa vai perder peso, vai ter anemia, vai ter muita dor no abdômen, porque, queira ou não queira, é um animal grande dentro do seu intestino. E a profilaxia principal para essa doença é o saneamento básico, porque se esse cara que está contaminado fizer essas fezes no lugar certo, nunca vai ter ovos de tênia espalhados pela terra para o porquinho comer. Ou, no caso lá, se for a tênia saginata, para uma vaquinha comer. Tá? Agora, quando nós temos uma inversão de papéis. Ou seja, o homem defeca, libera os ovos no solo, ao invés do porquinho ingerir esse ovo, desculpa, esse ovo acaba caindo na alimentação do próprio humano. Por exemplo, sei lá, consumindo vegetais sem lavar, que foram plantados em uma região onde estava contaminada com ovos de tênia sólio. Quando esse homem ingere esse ovo, ele vai formar dentro do corpo dele o cisticerco, que seria a forma encistada. O grande problema é que esse ovinho, quando entra no nosso corpo e libera o primeiro estágio larval, o cisticerco ele é principalmente formado no nosso tecido nervoso, sistema nervoso central, que mostra aqui nessa imagem, ó, esses grânulozinhos aqui no cérebro
são cisticercos formados, que geram vários e vários problemas para o funcionamento do sistema nervoso central, certo? Então aqui, ó, o homem acaba ocupando o papel de hospedeiro intermediário, que era o porquinho. Agora o homem é o hospedeiro intermediário, já que ele é dotado do cisticerco. O que na teníase, quem é o hospedeiro intermediário é o porquinho, ele que tem o cisticerco e a forma adulta se desenvolve no homem, ou seja, o homem é o hospedeiro definitivo e o porco é o hospedeiro intermediário. Enquanto na cisticercose, o homem é o hospedeiro definitivo e outro homem é o hospedeiro intermediário, certo? Outra doença, pessoal, esquistossomose, causada pelo verme plateuminto chamado esquistossoma mansoni. Tá? Essa doença também pode ser conhecida como doença do caramujo. E como que acontece o seu ciclo? Tá? O homem que está contaminado com a esquistossomose, ele vai fazer as suas fezes, é óbvio, no lugar errado. E essas fezes vão estar repletas de ovos, né, de esquistossoma, certo? Esses ovos vão cair na água e vão formar o primeiro estágio larval da esquistossomose, que é o miracídio, que é essa larva aqui, ó, que é todinha ciliada. O miracídio vai nadar na água, vai encontrar um caramujo do gênero Bionfalaria e vai adentrar o seu corpo. Dentro do caramujo, o miracídio se desenvolve, se transforma em cercária e sai do caramujo e vai para a água. Quando essa cercária está na água e encontra uma pessoa que está ali com os pés na água ou nadando, ela perfura a pele dessa pessoa, certo? E vai cair no seu sistema circulatório. Aquela piadinha, nadou, coçou, pegou, tá? Entrou em um local que está contaminado com cercárias, sentiu uma coceirinha, quer dizer que ela perfurou ali a sua pele e caiu no seu sistema circulatório. Daí em diante, pessoal, ela vai continuar o seu desenvolvimento, certo? Do sistema circulatório, ela vai para o seu fígado, tem um estágio lá que ela cumpre dentro do seu fígado, depois ela vai para o seu sistema digestório, e lá no sistema digestório ela pode encontrar, se for um macho, encontrar uma fêmea, se for uma fêmea, encontrar um macho, e realizar a reprodução sexuada. O que vai fazer com que as suas fezes saiam cheias novamente de ovos de esquistossoma mansoni, certo? E aí você fica contaminado. No caso da esquistossomose, o que a pessoa tem de sintomas? Primeiro, hepatomegalia. O que é isso? Pela alta taxa de plateumintios, de um estágio dele, né, no seu fígado, então o fígado começa a aumentar de tamanho. Por isso a gente fala que a pessoa desenvolve a hepatomegalia. Por isso, pelo aumento do fígado, automaticamente você também tem um aumento do abdômen, diarreia, cólica, náuseas e fraquezas. Qual que é a profilaxia? Sempre, pessoal, saneamento básico, porque se não tem uma pessoa contaminada fazendo as fezes fora do lugar, não vai ter desenvolvimento da doença, nem a doença vai se espalhar. E também, se você vê um córrego que é meio suspeito e tudo mais, ou que você está vendo que tem caramujos ali, não nadar, tratar os doentes e sempre usar o banheiro. Antes da gente prosseguir, ou antes da gente continuar essa aula, pessoal, espero que vocês tenham entendido quais são os plateumintios, quem são os pertencentes desse grupo, e é muito importante que vocês conheçam todas essas doenças, certo? E aí, pessoal, vamos lá então falar sobre os nemateumintos. Que nome mais maluco, né? Nemateumintos são os vermes cilíndricos. Esses vermes cilíndricos, pessoal, eles têm várias características de vários indivíduos, onde esses indivíduos eles são encontrados em aproximadamente 18 mil espécies de animais que são encontrados em água doce, salgada, sólido, úmido e também de vida parasitária, certo? E são divididos em rotíferas, gastrotríchea e nemátodas, que são os três grupos principais dos nematóides. Eles têm vida livre, né? Eles fazem, nos casos de vida livre, fazem reciclagem da matéria orgânica, ou também podem ser parasitas, sendo microscópios ou até algumas espécies chegando a 1 metro de comprimento, tá? Eles vão apresentar agora, diferente dos outros grupos, pseudoceloma. Eles são triblásticos, como os plateumintios,
mas eles apresentam pseudoceloma, certo? Que seria uma cavidade que está preenchida por um líquido chamado de líquido pseudocelomático. Fazem digestão com um sistema digestório completo, ou seja, agora eles têm uma entrada, um tubo e uma saída. Boca, intestino e ânus. Novidade evolutiva, já que é o primeiro grupo que apresenta isso. E também simetria bilateral. Não tem sistema ainda respiratório circulatório, tudo é feito por difusão, né? E a partir da respiração a gente fala de um sistema cutâneo. Tubo digestório completo, como eu acabei de falar. Excreção é feito tubularmente, com estruturas chamadas de túbulos em H, tá? Que fazem uma conexão com a parte interna do corpo e a parte externa. Sistema nervoso ainda muito simples, com anel nervoso, gânglios nervosos, que ajudam na movimentação do corpo desses indivíduos, já que ele faz movimentação por chicote, né? E sistema muscular também muito rudimentar, que ajuda na ligação com esse sistema nervoso nas contrações musculares. Aí a gente tem uma imagenzinha de como é, né, então, a anatomia de um nematelmíntel. Aqui a gente tem uma boca com uma faringe cortante, que ele, no caso dos parasitas, ele faz pequenos cortes no intestino para conseguir sangramentos e a partir desse sangue conseguir os seus nutrientes. Aí a gente tem ali, seguindo aqui no corpo, certo? Uma faringe, essa faringe se liga com o intestino e lá no final do intestino o ânus. Aqui do lado a estrutura reprodutora, aqui no caso uma fêmea, então a gente tem um ovário e lá embaixo a abertura do canal genital. Toda essa parte que está em azul claro aqui é o que a gente chama de pseudoceloma. É um líquido, uma estrutura que fica dentro do corpo desses indivíduos e funciona como um preenchimento, tá? Aqui no caso existe dimorfismo sexual entre algumas espécies. Essa é a famosa Ascaris lumbricoides, a lombriga, enquanto aqui eu tenho uma fêmea, o macho tem essa estrutura em formato de anzol no final do seu corpo, que ajuda ele a se fixar na fêmea durante o seu processo de reprodução. Falando em Ascaris, vamos falar então das doenças transmitidas pelos nematelmínteos. A primeira delas, Ascaris lumbricoides, a lombriga, certo? Que tem um ciclo muito simples. Uma pessoa então contaminada faz as suas fezes com ovos de Ascaris e de alguma forma outra pessoa ingere, desculpa pessoal, de alguma forma outra pessoa ingere esses ovos. Esses ovinhos vão entrar pelo sistema digestório, certo? A fase larval chega no intestino, rompe a parede do intestino, cai na circulação sanguínea, vai pela circulação sanguínea acabar parando dentro dos pulmões, rompe um alvéolo pulmonar, sobe pelo sistema respiratório e, involuntariamente, é claro, é deglutido. Essa pessoa ela acaba engolindo esses ovos, certo? E aí termina o ciclo de desenvolvimento. Ela acaba engolindo essas larvas e aí termina o ciclo de desenvolvimento com as larvas chegando ao estágio adulto já no intestino, certo? A pessoa que tem Ascaris lumbricoides, que tem lombriga, certo? Ela vai ter sempre uma falta de nutrientes dentro do seu corpo, pela grande quantidade de indivíduos, né? Que as infestações por lombrigas elas são muito grandes, e pela grande infestação que o corpo dela sofre, acaba perdendo muitos nutrientes. No caso da ancilostomose, que aí já seria uma outra doença, pessoal, causada pelo ancilostoma duodenale ou Necator americanus, nesse caso, essa doença também pode ser chamada de amarelão, tá? E é muito popular, conhecida por causa das histórias feitas pelo Monteiro Lobato a partir do Jeca Tatu, que era considerado um caipira, sempre prostrado, sempre quieto, preguiçoso e acometido pelo amarelão. Ou seja, ele tinha essa doença e as pessoas acabavam o chamando de preguiçoso, né, segundo a história, mas essa preguiça vinha da inanição, da falta de nutrientes causada pela própria doença, que é o amarelão. Como que a gente acaba sendo contaminado pelo amarelão? Uma pessoa já infectada faz suas fezes nos locais errados, certo? E a partir dessas fezes
saem os ovos ficam no solo e as larvas penetram a pele, principalmente dos pés, né, que é onde a gente principalmente encosta no solo, tá? Pessoas que sentem-se no solo, por exemplo, contaminado também podem se contaminar. Essas larvas penetram a pele dos pés, caem na corrente sanguínea, certo? Caindo na corrente sanguínea, vão chegar a partir do sistema circulatório até o intestino. Tá? Então, anemia, pessoa fraca, com pele pálida e amarelada, é a clássica característica de uma pessoa contaminada por amarelão. E também geofagia, que seria a vontade de comer terra para suprir a perda excessiva de nutrientes. Qual que é a principal profilaxia para essa doença? É sempre andar calçado e ter saneamento básico, tudo bem? Próxima doença, bicho geográfico causador Ancylostoma brasiliensis. O bicho geográfico está relacionado diretamente com animais domésticos, já que eles podem ser hospedeiros da doença. Então, esses animais acabam defecando no local errado, em parques, em praças, em praias. As suas fezes estão cheias de ovos, né, do Ancylostoma brasiliensis. Esses ovos liberam larvas que ficam no solo e quando uma pessoa entra em contato com esse solo, com as larvas, ela acaba se contaminando também por penetração ativa do verme na nossa pele. E à medida que esse verme ele vai se deslocando na nossa pele, ele vai deixando marcas, como mostra aqui nessas duas imagens. Por isso é chamado de bicho geográfico, desses caminhos por onde ele passa. A profilaxia principal é tomar cuidado com os animais domésticos e impedir que os mesmos façam as suas fezes nos locais errados, tudo bem? Filariose ou elefantíase, o causador é o Sheridan Bancroft, né, que é o nome do Nematelmintel. E nesse caso, a filariose ela tem relação com o mosquito, que é o mosquito do gênero Culex. Tá? O mosquito do gênero Culex ele tem a capacidade de manter dentro do seu corpo um estágio da filária, né? Um estágio da filariose, e ao ele picar uma pessoa, ele acaba liberando nessa pessoa durante a picada as larvas da filariose, certo? Que são chamadas de microfilárias, e essas larvas elas vão cair na corrente sanguínea do humano e depois de cair na corrente sanguínea acaba chegando até o sistema linfático. O problema é que o grande desenvolvimento e a grande multiplicação desses indivíduos dentro desse sistema linfático causa entupimentos do sistema linfático, o que causa acúmulos de linfa nos tecidos, como é mostrado aqui nessa imagem. Ó. A profilaxia principal é evitar a picada pelo mosquito, então telas mosqueteiros, repelentes e tudo mais, certo? Ajudar na eliminação dos criadouros desses mosquitos e também tratar os doentes. E por último, oxiurose ou Enterobius vermicularis, que é o causador, né, da doença, que é chamada de oxiurus. Essa doença, você tem os vermes adultos habitando principalmente o intestino da pessoa, tá? E durante o processo de acasalamento, a fêmea vai até a região perianal, certo? E lá na região perianal ela deposita os ovos. Esses ovos eclodem e viram as larvas. O movimento constante das larvas aqui na região perianal causa muito desconforto e muita coceira, o que faz você aumentar muito o índice de reinfecção e autoinfecção da doença. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, uma criança, ela vai lá, coça, se incomoda, né, com a presença das larvas ali na região perianal e sem lavar as suas mãos, acaba comendo o alimento, colocando a mão à boca, o que ela faz é a autoinfecção. Além do desconforto pela coceira, a gente tem náuseas e vômitos e dores abdominais. Qual que é a profilaxia para a oxiurose? Lavar muito bem as mãos antes de se alimentar, principalmente, ter hábitos de higiene e trocar sempre de roupa de cama dos doentes, lavar separada para evitar que os ovos ou as larvas fiquem depositadas naquela roupa de cama e sejam transmitidas para outras pessoas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí tudo sobre os nematelmintos, tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a nossa aulinha de hoje. Conseguimos observar vários grupos, né, vários conteúdos, e a partir disso, espero que vocês mandem brasa em casa, estudem bastante e precisando,
dá uma olhadinha em outros vídeos, faz outras coisinhas que vai ajudar bastante o desenvolvimento de vocês. Um abraço do professor Beraldo e até mais, galera.